Olá, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Rafael Libânio pelo convite para fazer mais essa palestra aqui no Congresso de TI. Eu considero esse projeto muito importante para o nosso mercado, porque ajuda muitos profissionais a tomarem uma importante decisão, que é que área seguir. E você deve saber que na área de TI são muitas possibilidades, então esse projeto contribui bastante para essa tomada de decisão. Eu já vi muitos profissionais conseguirem decidir que carreira seguir por causa das palestras aqui do Congresso de TI. Então, Rafael, muito obrigado e parabéns pelo projeto. Meu nome é Sandro Rodrigues e nessa palestra eu vou te mostrar por que boa parte dos profissionais de TI perderão os seus empregos e terão que trocar de área de atuação em menos de 2 anos. Mas, apesar disso, muitos outros profissionais de TI estão ganhando até 5 vezes mais e sendo altamente valorizados nas empresas mais desejadas do mercado. E nessa palestra eu também vou te dizer o que está causando essa diferença e quais os perfis desses dois profissionais. Eu sei que isso aí parece meio estranho. Se alguém me dissesse, eu também ia achar que, como assim, alguns vão perder o emprego e outros estão ganhando até 5 vezes mais. Mas eu vejo isso acontecer o tempo todo com alunos meus, com profissionais do meu ciclo de amizade, no mercado em geral, em eventos que eu vou e que eu entrevisto alguns profissionais. E tudo depende da decisão que a pessoa toma perante uma determinada situação. Muitas pessoas podem achar que é sorte, que o cara tem amigos que ajudaram ele, ou que ele foi beneficiado por uma situação ou outra. Mas, como diria um mentor meu, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E agora, preste muita atenção, porque nessa palestra eu vou te mostrar quais as oportunidades esses profissionais estão aproveitando e como eles estão se preparando para serem bem-sucedidos e encontrar essas oportunidades no momento certo. Enquanto outros caem cada vez mais fundo no buraco da alienação sem perceber. Talvez você não me conheça, esteja se perguntando, mas quem é esse cara para me falar isso? Eu trabalho na área de TI há mais de 20 anos e já tive muitos altos e baixos na minha carreira, já tive vitórias, já tive muitas derrotas e sei como essa área pode ser ingrata quando a gente não conhece o caminho das pedras. Porém, há mais ou menos uns 2 anos eu me dedico a ajudar profissionais de TI a alavancarem as suas carreiras através da computação em nuvem. Então, se você está cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, ter que tirar leite de pedra para executar um projeto sem os recursos necessários, não ser valorizado e ainda correr o risco de ficar fora do mercado em 2 anos, é essencial que você entenda as mudanças que estão acontecendo para os profissionais de TI e preste muita atenção nos passos que você precisa seguir agora, antes que seja tarde demais. Bom, quem me vê falando assim da minha paixão pela área de TI, ou me vê em contato entrevistando os profissionais mais bem-sucedidos dessa área, pode achar que eu tive sorte ou alguma vantagem, mas na verdade não foi nada disso. Eu já passei por inúmeras dificuldades e provavelmente muitas delas você pode estar passando também, ou se não está, talvez vá passar mais adiante. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo para que você entenda como eu cheguei até aqui e que isso eu acredito que pode lhe dar importantes lições para que você tenha sucesso também na sua carreira ou consiga tomar as decisões certas. Bom, eu trabalho com TI há aproximadamente 20 anos, como eu falei agora há pouco, e há uns 7 anos atrás eu enfrentei o maior desafio da minha carreira profissional. Você sabe aquela coisa que acontece que a gente diz, chega, não vou fazer outra coisa, isso não é para mim, não nasci para isso. Pois é, foi mais ou menos desse nível assim. O meu primeiro emprego na área de tecnologia foi numa operadora de telefonia, onde eu tinha um desafio, que era de lançar o serviço ADSL. Isso mesmo. A ADSL nem existia na minha cidade e era uma capital. A ADSL só tinha em São Paulo e há pouco tempo ainda. E eu tinha que entender como todos aqueles equipamentos funcionavam para lançar o serviço, sendo que todos os manuais eram em inglês ou israelense, porque a empresa era israelense.
Mal sabia eu que eu estava diante de algo comum na área de tecnologia, que é fazer milagre com poucos recursos. Bom, mas no fim eu consegui fazer aquilo tudo funcionar e a empresa lançou o serviço de ADSL e eu comecei a receber modems dos fabricantes para homologar. Então eu precisava testar aqueles modems e ver quais funcionavam e quais não funcionavam para poder vender no mercado. E assim eu aprendi a configurar todos os modems do mercado, o que muito pouca gente sabia fazer. Então eu ensinei isso para o meu irmão e assim a gente abriu a nossa primeira empresa configurando modems ADSL. Já que naquela época o próprio cliente era responsável por fazer as configurações dos modems, então ele contratava a gente para fazer. E há alguns anos a gente já tinha uma loja de informática. Mas isso não durou muito tempo, porque em seguida vieram as magazines e começaram a vender computadores a preços muito baixos e com condições de pagamento impossíveis de concorrer. Então a nossa empresa quebrou. Daí eu me mudei aqui para Florianópolis e comecei a trabalhar em uma empresa de serviço de TI. Mas como eu fiquei 2 anos dedicado à venda de computadores, eu já estava completamente desatualizado do mercado, porque a maioria das soluções que aquela empresa oferecia era com Linux. E eu não conhecia nada de Linux. Então eu resolvi estudar para tentar correr atrás daquele prejuízo e eu fiz uns 3 ou 4 cursos muito fracos, gastei uma grana que eu nem tinha. E no fim ainda tive que virar noites e noites estudando, fazendo testes para conseguir entrar no setor de serviços corporativos daquela empresa. Trabalhando com implantação de redes e firewalls, que era o que eu gostava e o que eu queria fazer. Bom, depois de alguns anos trabalhando nessa empresa, eu percebi que não tinha mais muita perspectiva de crescimento e que mais uma vez eu estava ali trabalhando muito e ganhando pouco, que embora eu conseguisse criar boas soluções com poucos recursos, a valorização não vinha de jeito nenhum. Então eu e meu irmão a gente resolveu começar a fazer consultorias. Dessa vez de serviços corporativos, aproveitando aquele conhecimento que eu tinha adquirido lá na área de redes e servidores Linux daquela empresa. Bom, e foi aí que aconteceu o maior desafio da minha vida profissional, que quase me fez desistir e jogar tudo para cima. 2 anos depois da gente começar a fazer essas consultorias, a gente já tinha uma empresa, já que estava mais estabilizada e nós tínhamos alguns clientes corporativos. Ainda não tinha lucro, mas estava ali empatada, né? Então, mas tinha um cliente que era o nosso maior cliente, ele representava 40% do nosso faturamento, ou seja, pagava quase a metade das nossas contas. Então um dia ele marcou uma reunião e pediu uma solução para a gente migrar alguns dos serviços dele para a nuvem. Porque ele tinha conversado com um amigo dele que quase perdeu tudo por causa de uma enchente que teve lá na empresa dele e que acabou com o data center. Então esse meu cliente ficou com medo e queria migrar os serviços dele para a nuvem. Só que tinha um detalhe bem importante que ninguém da nossa empresa tinha conhecimento nenhum de cloud. Mas aquele cliente, ele representava 40% do nosso faturamento e a nossa única alternativa naquele momento era buscar essa capacitação no mercado, né? Procurar entender sobre cloud e procurar cursos. Só que isso foi um problema bem grande. Essa tarefa não foi nem um pouco fácil. A nossa empresa ainda era pequena e não tinha muito dinheiro para investir nessa capacitação. E o material gratuito disponível na internet era muito escasso, o material era em inglês, muito espalhado, não tinha como a gente conseguir adquirir um conhecimento consistente que nos permitisse tocar um projeto daquele tamanho. Bom, eu sei que aquele processo de aprendizado levou mais de 6 meses, a gente teve que investir mais de 50 mil reais para tentar capacitar alguém da nossa equipe. Só que isso era muito mais tempo do que aquele cliente podia esperar. Bom, e para variar, a lei de Murphy também não nos ajudou nem um pouco, porque aconteceu um incêndio no prédio onde ficava o escritório daquele cliente. E apesar de não ter perdido nada e o fogo nem chegou na sala do escritório dele, mesmo assim ele resolveu cancelar o contrato com a gente porque achou que o risco foi grande demais. Então essa foi uma fase bem difícil na minha carreira de TI. Eu diria até que foi a mais desafiadora de todas, porque a gente teve que fazer muitas adaptações para poder voltar ao mercado e praticamente começar tudo do zero.
Mas em compensação, aquela situação me trouxe um grande aprendizado. Ela me fez refletir por que isso tinha acontecido. E quando eu olhei para trás, eu percebi que todas as vezes que eu me dei mal, foi porque eu não estava acompanhando a evolução do mercado. Desde quando a gente quebrou lá com a chegada das magazines e eu tive que procurar emprego totalmente desatualizado, até essa vez que eu não percebi que a computação em nuvem já estava tomando conta do mercado de TI. E nós percebemos também que quando a gente foi buscar o conhecimento em cloud, a gente se concentrou muito em aprender a usar as plataformas como AWS, Azure, Google Cloud, mas a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Nós precisávamos primeiro entender o conceito de cloud e como funciona aquele processo de migração, como aquilo pode impactar no negócio do cliente e como analisar os riscos, os benefícios de uma implantação, de uma adoção de um ambiente em nuvem. Então eu resolvi prestar atenção no que os profissionais de TI mais bem-sucedidos estavam fazendo e eu percebi um padrão na visão deles, no pensamento e nas ações desses profissionais que faz com que eles estejam no topo do mercado e trabalhando nas melhores empresas do Brasil. E daqui a pouco, nessa palestra mesmo, eu vou falar para você qual é esse padrão e que você também pode adotar para tentar ser mais bem-sucedido na sua carreira. Bom, será que você é como eu, que ama trabalhar com TI, mas não consegue ver aquela luz no fim do túnel? Percebe que as empresas estão exigindo cada vez mais e querendo pagar cada vez menos, sem valorizar a nossa profissão, que na verdade é o que faz o mundo todo girar. Sem tecnologia, nenhuma empresa funciona. Você quer progredir na sua carreira, deixando de fazer atendimentos a usuários, e não precisar mais ser chamado para, sei lá, trocar o toner da impressora, ou até resolver aquele problema do celular que não está carregando. Talvez você já tenha conseguido subir alguns degraus e é administrador de alguns servidores ou redes, mas ainda implanta soluções usando aqueles métodos antigos de instalação manual. Leva dias para colocar isso em produção e quando pensa em ambiente de alta disponibilidade, então chega a ficar desanimado e vontade de jogar tudo para cima. Então, você deve saber que precisa se atualizar constantemente, mas não consegue dar conta da quantidade de coisas que precisa estudar e de cursos caros que precisa fazer e conciliar isso tudo com o dia a dia, com resolver problemas e apagar incêndio. Bom, agora eu vou te mostrar uma forma de sair desse loop infinito e decolar na sua carreira de TI, mas é muito importante que antes você saiba por que esses problemas acontecem com você e por que é tão difícil ter crescimento na área de TI aqui no Brasil, ou pelo menos muitas pessoas acham que é difícil. Saber disso vai fazer uma enorme diferença para que você possa entender depois como implantar a solução que eu vou te explicar. Bom, na minha opinião, o primeiro motivo é que nós, profissionais de tecnologia aqui no Brasil, temos que derrubar muitas barreiras para exercer nossa profissão, que nos consome muito tempo e na maioria das vezes a gente fica tão focado no que precisamos fazer e em apagar incêndios do dia a dia que a gente não atina nem a levantar um pouco a cabeça e olhar o que está acontecendo à nossa volta. E eu estou falando do rumo que o nosso mercado está tomando e as oportunidades que ele nos oferecem e que muitas vezes passam despercebidas. Bom, tem uma frase que eu gosto muito do Charles Darwin que diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Só que para a gente se adaptar às mudanças, a gente precisa estar atento a elas e saber quais são essas mudanças, o que está acontecendo no nosso mercado. A segunda coisa que dificulta muito a nossa vida aqui no Brasil, pelo menos dificultou a minha, pode ser que tenha acontecido isso com você também, é o estudo do inglês. A maioria das escolas não oferece isso no ensino básico. Eu mesmo sempre estudei em escola pública e tive algumas aulinhas de inglês ali que não mudaram nada na minha vida. A terceira coisa, e talvez a mais importante de todas, que atrapalha muito o nosso crescimento aqui no Brasil, é que as empresas enxergam o TI como custo e não como investimento. A maioria dos empresários não consegue perceber que a tecnologia que roda lá por trás dos seus negócios impactam diretamente nos resultados e que, consequentemente, vão impactar também na rentabilidade, nos lucros do negócio. E você sabe por que eles não enxergam isso?
Porque o perfil do profissional de TI até hoje tem sido daquele cara que fica lá atrás das máquinas, instalando software e fazendo trabalhos manuais que são vistos simplesmente como mão de obra pelas empresas. E não aquele cara que direciona a área de TI de acordo com o negócio da empresa e focando lá no resultado. Bom, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Esse cenário está mudando. Mas agora que você já sabe o porquê esses problemas acontecem com os profissionais de TI, vai ficar muito mais fácil de entender a solução que eu vou te explicar agora. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Presta atenção. O mercado de TI está sofrendo uma grande mudança, mas não é uma mudança qualquer. É uma mudança com consequências astronômicas e definitivas também. E essas consequências elas podem ser positivas ou negativas. Tudo depende de como o profissional e as empresas se posicionarem agora perante essas mudanças. Eu não sei qual é a sua idade, mas se você não viveu isso, talvez você já tenha ouvido falar. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, os ambientes de TI nas empresas, eles eram apoiados basicamente em servidores Windows e redes Novell. Pois é, eu tinha até uma certificação Novell, porque era a única solução que existia no mercado, até que um cara chamado Linus Torvalds mudou esse cenário de uma forma tão poderosa que hoje é difícil encontrar um ambiente que não tenha pelo menos um servidor Linux, e os profissionais que conhecem Linux têm chances infinitamente maiores de ter uma boa colocação no mercado. Bom, hoje até a Microsoft apoia a comunidade Linux, para você ter noção. E o surgimento do Linux foi uma mudança gigantesca na forma que a gente usa a computação, onde gratuitamente a gente pode criar ambientes seguros, estáveis e de alta disponibilidade que ninguém poderia imaginar que seria possível há 25 anos atrás. E agora, uma outra mudança definitiva está acontecendo. Você já ouviu falar em Internet das Coisas, Machine Learning, DevOps, Big Data e outros termos que estão bombando aí no mercado de TI? Pois é, todas essas são tecnologias que estão proporcionando crescimentos enormes para as empresas e ao mesmo tempo gerando economias gigantescas. Só que todas essas tecnologias elas se apoiam em um conceito de computação que está colocando o TI tradicional em queda livre, em xeque-mate, que é a computação em nuvem. Essas tecnologias elas só são possíveis com o uso da computação em nuvem, porque assim se consegue maior segurança, escala automática, alta disponibilidade e o que eu considero uma das coisas mais importantes no conceito de computação em nuvem, que é o pagamento fragmentado conforme os recursos utilizados, onde você pode deletar um ambiente e naquele mês que você não está usando você não paga nada, depois você pode criar uma instância, 2, 3, um ambiente menor, um ambiente maior, você vai pagar conforme a utilização. Se você usar um ambiente por 1 hora, você só vai pagar aquela 1 hora. Então isso é um recurso muitíssimo interessante que a computação em nuvem traz e que está fazendo uma grande diferença para as empresas. Tanto para empresas já consolidadas no mercado, como para empresas que estão iniciando. Isso possibilita o nascimento de empresas. Bom, mas o que isso tem a ver com a sua carreira? Bom, você sabia que 80% das empresas já adotam recursos em nuvem e que os serviços de nuvem vão crescer uma média de 31,4% ao ano até 2019? Bom, isso é o que diz uma pesquisa recente da Microsoft feita pelo IDC. Eles também estimam que os gastos globais com computação em nuvem vão chegar a 141 bilhões até 2019. Outra informação que você vai querer saber é que para cada 5 profissionais necessários para manter um ambiente no TI tradicional, é necessário apenas 1 para manter um ambiente com as mesmas funcionalidades rodando em nuvem. E com muito mais desempenho, disponibilidade e segurança do que no TI tradicional. Isso significa que a demanda por profissionais de TI que conhecem apenas aquela computação tradicional está caindo, enquanto a demanda por profissionais cloud está cada vez maior. Porém, não cabe todo mundo nesse barco, já que os departamentos de TI estão ficando cada vez mais enxutos por conta disso. Bom, dá uma olhada nessa notícia que saiu no CNBC há pouco tempo,
dizendo que a Microsoft está demitindo milhares de funcionários no mundo todo para reestruturar a sua operação e focar nas soluções de cloud. Para você ter uma ideia sobre o porquê as empresas estão buscando os profissionais cloud com unhas e dentes, eu vou mostrar agora qual é a diferença da criação de um ambiente de TI tradicional virtualizado e um ambiente com as mesmas funcionalidades na nuvem. Vamos para o computador que eu vou te mostrar isso numa apresentação. Então vamos imaginar aqui que a gente tem um ambiente de virtualização, tá? Esse quadrado azul é o nosso hardware, ou seja, um servidor que a gente tem onde nós vamos criar as nossas máquinas virtuais, certo? E para administrar esse servidor e essas máquinas virtuais, a gente vai precisar de uma equipe, então uma ou mais pessoas, para administrar tanto o hardware quanto as VMs, tá? Instalar sistema operacional, as aplicações necessárias, fazer backup e tal. Só que esse ambiente, ele não pode ficar sozinho. Ele precisa de toda uma rede, toda uma infraestrutura na volta. Então a gente vai precisar também de alguns equipamentos, como roteadores, switches, para conectar essas VMs, conectar os nossos hardwares, firewall, tanto entre a nossa rede e a rede externa, quanto às vezes mesmo dentro da mesma rede, storage para armazenamento disso tudo, armazenamento dos discos virtuais e bancos de dados, provavelmente. Isso também requer uma outra equipe especializada para administrar todos esses recursos. É claro que às vezes tem um acúmulo de função aí, o mesmo cara que administra os roteadores, administra switches, talvez firewall, mas provavelmente não é o mesmo cara de storage ou banco de dados, dependendo do tamanho da estrutura. Tá? Às vezes é uma estrutura bem grande e a equipe é bem definida, uma para cada função. Tá? E aí os usuários, quando eles querem algum recurso, uma VM, ou digamos que é uma equipe de desenvolvedores, eles precisam de uma VM para testar alguma aplicação nova, ou alguma coisa assim, eles precisam interagir com esses caras da infraestrutura para solicitar a criação desses recursos. Muitas vezes é através de um sistema que abre um ticket para que esses recursos sejam criados pelos caras de infra. Tá? Vamos agora comparar isso com uma nuvem. Então aqui à direita eu tenho digamos que esse quadrado maior é um provedor de nuvem. Nós vamos falar aqui de uma nuvem pública, ou seja, essa mesma empresa está contratando um serviço de nuvem pública e deixando de fazer o seu próprio data center com VMs virtualizadas e tal. Então esses quadrados pretos, digamos que é o hardware que tem lá dentro do provedor. Tá? Como funciona isso? Esses recursos, essas VMs, elas são da mesma forma virtualizadas lá dentro do provedor, certo? Mas a gente não precisa mais de todos aqueles equipamentos na volta, todos esses serviços de banco de dados, firewall, storage, switch, router, também são virtualizados dentro do provedor. E para a equipe, isso é completamente transparente, porque eles administram todos esses recursos virtuais, tanto VMs quanto firewalls, storage, router, switch, através de APIs, ou seja, através de comandos de API. Por exemplo, create router é um comando para criar um roteador. Aí criar uma nova interface no roteador, outro comando, conectar essa interface com uma VM e conectar a outra interface com uma rede de saída, por exemplo, criar um switch e conectar esse switch com as VMs que estão em uma determinada rede que eu estou construindo. Então tudo isso é através de comandos de API. Só que para facilitar um pouco mais, como é API, é possível criar interfaces web para interagir com essas APIs. Normalmente o provedor já entrega uma interface pronta, mas também o recurso de API. Ou os usuários, a equipe pode construir o seu próprio dashboard. E esse dashboard interage com aquela cloud através dos comandos de API. Tá? Por exemplo, a Amazon entrega lá o console deles, a Microsoft Azure também, Google Cloud, a gente falando de nuvem pública. Tá? O OpenStack
seria, digamos, para uma nuvem privada também, ou para um provedor construir uma nuvem pública. Tem o Horizon, que é a interface web, que executa comandos de API dentro da cloud. Tá? E para essa equipe, isso é transparente. E aquela equipe daquele tamanho que precisava para administrar todo aquele ambiente virtualizado, agora ela se reduz. Ela reduz para uma equipe muito menor. Tem algumas estatísticas que mostram que para um ambiente on-premise, ou seja, um data center local, que precise de 5 profissionais para administrar o mesmo ambiente, com os mesmos recursos em uma nuvem pública, é necessário apenas uma pessoa para administrar. Porque nós vamos ver mais adiante, tem uma parte que é muito transparente. Aqui mesmo, ó, todo o hardware fica transparente para o profissional cloud, para o cara que vai administrar essa nuvem no provedor. Então, ele só enxerga os serviços, enxerga as VMs, enxerga a API com que ele administra, cria, deleta esses serviços. E também o provedor ele pode fornecer já serviços prontos para o usuário apenas utilizar. Por exemplo, SaaS, software como serviço. O Gmail, por exemplo, é um software como serviço. A gente só cria conta e sai usando. A gente não sabe que roteador tem lá por trás, que máquina que aquilo está rodando. Então, é transparente para o usuário. E, por exemplo, banco de dados como serviço também. Se você está desenvolvendo um software, em vez de você instalar um sistema operacional numa máquina que vai ser banco de dados, instalar sistema operacional, instalar MySQL, configurar aquilo tudo, num DB as a Services, você apenas cria um banco de dados, ele vai te dar um nome de host, usuário e senha e você sai usando. Então é muito mais fácil. IoT também, que é internet das coisas, muitos provedores já têm muita aplicação para a internet das coisas, plataforma como serviço, os desenvolvedores podem apenas fazer o upload do seu código e o sistema já sai funcionando. Então é muito mais fácil e os provedores começam a agregar serviços aí, tá? E aquele usuário que antes precisava interagir com os profissionais para criar esses recursos, administrar esses recursos, hoje, na nuvem, eles mesmos podem administrar esses recursos. Eles podem ter uma conta com cotas que o profissional cloud define essas cotas para cada setor ou para cada profissional, e esse cara tem o direito de criar, digamos, 10 instâncias, 3 redes. Então isso pode ser definido pelo profissional cloud e o próprio usuário pode criar, já que não requer muitos conhecimentos técnicos de infraestrutura. Tá? Então ficou muito mais fácil, isso reduz bastante também o custo da empresa com mão de obra especializada, porém, né, esse profissional ele precisa ser um profissional bem mais completo, ele precisa ser um profissional que conheça o negócio da empresa e consiga administrar tudo isso para que esses usuários possam ter mais agilidade e com isso a empresa vai lucrar mais, vai ter menos custos. Tá? Então agora tem uma outra coisa importante, que essa nuvem, olhando agora do ponto de vista do provedor, ela pode crescer horizontalmente. Ou seja, o provedor ele vai incluindo novos hardwares e pode ir virtualizando serviços conforme a quantidade de clientes. É só incluir mais um servidor, mais um compute node, por exemplo, para que os seus usuários possam criar mais VMs. Então fica muito mais fácil isso para o provedor. E se isso for uma nuvem privada, por exemplo, uma empresa resolve criar uma nuvem privada com OpenStack no seu data center, em vez de contratar uma nuvem pública. Então também tem esse crescimento horizontal. Só incluir mais uma máquina, e você vai ampliando a nuvem. Não precisa ser, vamos trocar os servidores, ou colocar mais memória, ou colocar mais processador. Às vezes o servidor não suporta mais adição de recursos, então tem que trocar. Então com nuvem não precisa. Você só vai adicionando novos servers. Isso aí vai crescendo horizontalmente. Então a gente tem alguns benefícios aqui que a gente pode listar da nuvem com relação à virtualização. Uma é a administração via web e API. Então isso facilita bastante um processo de compra de equipamento, chega o equipamento, tira da caixa, configura, lê manual. Isso nada, por exemplo, se fosse um switch, nada precisa. Você só vai lá criar switch e acabou através de um comando de API ou clique do mouse
Então isso facilita bastante. Escalonamento horizontal, que foi o que eu falei agora há pouco, onde o provedor, ou se for uma nuvem privada, pode apenas adicionar novas máquinas físicas mesmo, né, novos hardwares, e esses hardwares eles suportam a criação de mais recursos virtuais. Pagamento pelo uso. Isso significa que o usuário final ele apenas paga por aquilo que ele usar. Ele criou uma VM, essa VM ficou ligada 2 horas, ele vai pagar por isso. Ele desligou a VM, depois de 2 horas ele não paga mais. Então, por exemplo, isso fica muito mais fácil para uma empresa que está nascendo. Em vez de, por exemplo, se você vai abrir uma empresa e você imagina, em 5 anos eu vou ter uma demanda X e para isso eu vou precisar de um sistema que tenha um servidor Y. Só que agora o meu servidor não precisa disso tudo, mas eu tenho que comprar a máquina, tenho que investir naquela infraestrutura pensando em 5 anos, ou 3 anos que seja. Só que na nuvem não precisa isso. Você cria uma VMzinha lá e usa aquela VM até você precisar de mais. Quando a sua demanda solicitar mais recursos, você simplesmente cria outra e vai criando conforme o seu crescimento. Então você começa a pagar mais porque está criando mais recursos, mas em compensação você está faturando mais, a sua empresa está crescendo mais. Então a nuvem ela está facilitando muito o nascimento de novas empresas e o crescimento também de muitas empresas por causa desse recurso de pagamento pelo uso. Outro exemplo bem clássico é em datas comemorativas como Black Friday ou Natal. O cara vai lá, configura um autoscaling, onde a nuvem, os seus recursos vão escalar automaticamente. Ele fala, se tiver mais demanda, cria novas instâncias e vai criando até chegar a 1000 instâncias, por exemplo. Aí acabou aquela data, por exemplo, acabou o Black Friday, você configura, já deixa configurar tudo de antemão, tá? Para deletar aquelas instâncias automaticamente. O cara só pagou um pouco mais naquele período, pode ser um dia, 2, 5 dias, uma semana. Então isso aí facilita muito. Se fosse isso num ambiente físico, num data center físico, você precisaria comprar novos servidores e na maioria, em 90% do ano, aqueles servidores iam ficar ociosos lá, porque você ia precisar daquela demanda só para determinados períodos. Tá? Então o pagamento pelo uso é genial, assim como você paga a luz da sua casa, se você deixar a luz ligada ou a geladeira ligada ou usar o chuveiro, você vai pagar. Se não usar nada, não paga nada. Então é o mesmo princípio. Tá? Menos postos de trabalho. Isso é o que eu estava falando anteriormente. A gente precisa de muito menos profissionais, apesar de ser um profissional que tenha uma visão um pouco mais ampla do negócio em si, eles são bem menos profissionais. Então, com isso, a empresa pode investir em um profissional mais caro, já que vai ser menos quantidade. Tá? Como eu falei antes, para cada 5 necessários para administrar um ambiente em um data center físico, apenas um para administrar o mesmo ambiente em nuvem. Isso com muito mais segurança, mais escalabilidade, tá? Então, muito mais agilidade também para a criação e administração do ambiente. Tá? Então, isso aí, menos postos de trabalho. Então, isso é bom para as empresas, mas para o profissional pode ser bom também, mas depende. Se o cara resolver agora entrar nesse mercado. Né? Se deixar para depois, quando todo mundo já entrou, aí começa a ficar complicado, porque os postos de trabalho estão reduzindo por conta disso. Escala automática, que é o exemplo que eu dei antes do Black Friday. Então você pode configurar uma escala automática para aumentar a quantidade de instâncias e depois diminuir tudo automaticamente. Já deixa configurado, programado para isso acontecer. Self-service, que é a questão do usuário. Então nem sempre precisa o profissional cloud interagir no ambiente. Se for, por exemplo, uma equipe de desenvolvedores, esses caras mesmos podem criar os seus recursos. Eles criam uma VM para, por exemplo, o profissional cloud já deixa uma VM, uma imagem pré-configurada com os aplicativos com a aplicação que o cara vai precisar, por exemplo, com Tomcat, Apache, banco de dados, alguma coisa assim, e o desenvolvedor vai lá, só cria uma instância baseada naquela imagem e já coloca o serviço dele lá para rodar. Então não precisa nem interagir com o profissional cloud. Tá? E muitas vezes uma empresa
tem só os desenvolvedores, não tem ninguém de infraestrutura, porque não precisa, contrata um provedor, uma nuvem pública, que muitas vezes não, sempre já vai conseguir te oferecer serviços como PaaS, plataforma como serviço, tá? Mas em outras, mesmo tendo que criar instâncias e conectar redes, é uma tarefa bem fácil para o desenvolvedor, mesmo para o cara que não é de infraestrutura, é uma tarefa fácil. Tá? Então, o self-service agilizou muito esse processo. Zero investimento inicial. Então, uma empresa não precisa comprar grandes equipamentos, fazer investimentos absurdos para começar ou para montar uma infraestrutura. Basta criar uma VMzinha lá, pagar, sei lá, 20, 50 reais por mês para começar, que ele já consegue iniciar uma empresa com esses recursos, tá? E serviços prontos para o uso, que é o caso dos serviços que estão ali em amarelo. Existem muito mais, tá? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, que é plataforma como serviço, IoT, DB as a Service, software como serviço. Então esses serviços prontos já agilizam muito a vida do usuário, ou até mesmo do profissional cloud, tá? Bom, aqui eu tenho então, só para fechar, tem essa tabela aqui, e essa tabela mostra bem a diferença entre o ambiente tradicional, tá? Então a primeira coluna ali é o ambiente tradicional de TI, e a última coluna é o SaaS. Então ali no meio, por exemplo, o ambiente tradicional, a gente tem desde lá da rede, do cabeamento, então a gente vai ter que ter equipe para fazer isso, cabeamento, storage, servidores, virtualização, sistemas operacionais, middleware, runtime, os dados e aplicações. A equipe tem que ter gente para trabalhar com isso tudo ou contratar gente para isso. Tá? Quando a gente contrata um IaaS, tá? Então é infraestrutura como serviço, toda essa parte mais de baixo aí de rede, storage, servidores, virtualização e metade do sistema operacional, isso é tudo preocupação do provedor. Ele já te entrega isso tudo pronto. O usuário vai se preocupar do sistema operacional, alguma otimização que tenha que fazer para cima, até a aplicação. Então, por exemplo, você contrata um serviço da AWS, por exemplo. Tá? Então, isso aqui já está tudo pronto, desde a rede até o sistema operacional. Você só escolhe o sistema operacional que quer criar a sua instância e a instância já sobe com aquele sistema. Então, você instala algum pacote que precise e tal, né, e instala a sua aplicação e dados. PaaS é a plataforma como serviço. Então, até o runtime já é preocupação só do provedor. Do usuário é apenas os dados até a aplicação. Ou seja, é aquele cara que é desenvolvedor e não quer se preocupar, ou não pode, ou não tem recursos para se preocupar com servidor, infraestrutura. O cara apenas faz o upload do código e aquilo já sai funcionando. No provedor você escolhe qual é a linguagem e o software já sai funcionando. Então é muito fácil, tá? O cara não precisa se preocupar com nada ali para baixo. E o SaaS? O SaaS, software como serviço, nem isso, nem fazer upload de código você não precisa. Porque o software já está pronto para usar. Tipo um Gmail, Salesforce, Conta Azul. É um software pronto já, que está rodando na nuvem, mas você, o usuário ou o profissional, na verdade o profissional nem precisa para isso, né? O profissional só vai lá, vai criar a conta dos usuários e a partir dali deu. Então já não tem mais aquele trabalho de rede, de instalar pacote, instalar sistema operacional. É só usa. Tá? Então essa tabela eu acho legal porque ela mostra bem a diferença entre uma coisa e outra. Então o TI tradicional e as outras três são nuvem, porém em modelos diferentes. Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Bom, então o que você precisa fazer agora, urgentemente, é mergulhar de cabeça em estudos sobre Cloud Computing e se tornar um profissional cloud. Em um dos maiores eventos de cloud do Brasil, que eu ajudei a organizar em 2016, eu fiquei responsável por entrevistar os representantes das empresas que participaram lá das palestras e patrocinaram o evento, e absolutamente todos eles disseram que o principal desafio dessas empresas é encontrar profissionais cloud
e que isso trava os seus maiores projetos e, consequentemente, trava também o crescimento das suas empresas. Dá uma olhada no que alguns deles disseram. Legal, essa é uma pergunta muito interessante, Sandro. A gente tem um time já capacitado, tanto de pré quanto de pós-venda. Times que a gente capacitou internamente. A gente está buscando profissionais, então estamos abertos. Se alguém quiser indicar, enfim, mandar currículos para a gente, estamos à disposição, estamos abertos. Trabalhamos com um parceiro de tecnologia que também nos apoia, né? Então é um desafio, né? A gente buscar as pessoas formadas no mercado ainda às vezes falta. A gente precisa capacitar e às vezes você tem treinamentos no mercado, às vezes falta uma formação, então é um tema complexo. O principal desafio foi encontrar pessoas qualificadas, né, no mercado. Tem o volta sempre em processo de contratação de funcionários, né, de novos funcionários. Quem tiver conhecimento em OpenStack, nós estamos contratando porque nós queremos agora aprimorar nosso cloud. Nós temos que caminhar para a camada PaaS e SaaS. E para isso precisa de profissionais qualificados. A gente está em busca de profissionais para começar a externalizar produtos para o usuário final. O usuário, eu chamo de leigo, né? Alguém que quer ter um blog em WordPress, quer ter uma loja em Magento, em PrestaShop, e-commerce. Então, a gente procura profissionais lá no mercado para nos ajudar a levar, colocar essas camadas de serviço em cima da nossa nuvem. Bom, o recado que eu queria passar com essa palestra é que, como o mercado de TI está sempre mudando, ele é um dos poucos que todo dia oferece novas oportunidades. Só que essas oportunidades elas precisam ser aproveitadas no início, porque depois todo mundo resolve pegar aquela mesma onda e o mercado fica saturado. Assim como aconteceu com o Linux. Hoje dificilmente você encontra um profissional que não tenha conhecimento de Linux e o mercado pede isso também. A computação em nuvem, apesar de não estar mais no início, ainda tem muitas oportunidades. As empresas brasileiras, agora que estão abrindo os olhos para as possibilidades que a nuvem proporciona, então ainda dá tempo de você aproveitar essas oportunidades e mergulhar de cabeça no mercado de cloud computing. Nós aqui da Cloud Treinamentos, nós sabemos que é muito difícil se capacitar nessa área, porque nós já passamos por isso e inclusive foi dessa necessidade que nasceu esse projeto de levar treinamentos e cursos completos e de alta qualidade para que esse caminho seja mais fácil para os profissionais brasileiros. E se você gostou da ideia, também quer ser mais valorizado no seu trabalho e sabe que a computação em nuvem é inevitável e que em breve 100% das empresas estarão usando, talvez você tenha interesse em um curso que a gente está lançando agora, chamado Profissional Cloud. Esse curso ele prepara o profissional de TI para entrar no mercado de Cloud Computing. Prepara para fazer a certificação mais bem conceituada do mercado, que é a CompTIA Cloud Essentials, e ainda ensina como criar ambientes nas principais plataformas de cloud do mercado, como AWS, OpenStack, Microsoft Azure e Google Cloud. Se você quiser saber mais sobre esse curso, aqui embaixo desse vídeo ou em algum outro lugar aqui dessa página, tem um link que você pode acessar para obter maiores detalhes e saber quais os passos você precisa dar para entrar nesse mercado de cloud e deslanchar na sua carreira de TI. Bom, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.